obtiveram 9% cada. Fernando Rodolfo, né, que vive aí criticando, né, o atual prefeito de Caruaru e colocou o nome na disputa, ele que é do PL, e Rafael Delon, do União Brasil, teriam 2% e 3% respectivamente. O percentual de votos brancos, nulos, é de 8% e 14% dos entrevistados afirmaram que não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, aí é que está o grande X da questão, Laís Rodrigo. Rodrigo Pinheiro, ele teria 51% das sessões de votos, seguido por Zé Queiroz com 19%, Tony Gel e delegado Lessa, Rafael Delon e Fernando Rodolfo obtiveram 12, 12, 4 e 2. Então, nessa história aí, o prefeito Rodrigo Pinheiro venceria a eleição já no primeiro turno. Claro, falta muito ainda, mas é uma vantagem considerável aí, até porque a oposição, faz praticamente aí 15 dias que vem criticando, sem parar o prefeito Rodrigo Pinheiro desde acabar o São João. Então, mostrando aí que mesmo, com as críticas, de Fernando Rodolfo, de Zé Queiroz, e alguns... Bom dia para você, Laís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao nosso ouvinte. Olha, uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, revelou o cenário eleitoral em Caruaru, destacando o atual prefeito Rodrigo Pinheiro do PSDB como favorito para a disputa pela prefeitura. O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 15 de junho, por meio de 1.000 entrevistas e possui uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Foi realizado e publicado pelo blog do Edmar Lira. No cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não foram apresentados, que o pesquisador pergunta em quem você votaria para prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro obteve 29% das intenções de voto, seguido pelos ex-deputados e ex-prefeitos de Caruaru, Zé Queiroz, do PDT, com 5%, que é pré-candidato a prefeito, Tony Gel, do MDB, e Raquel Lira, do PSDB, registraram 2% cada. Já o ex-deputado delegado Lessa, do PP, e Rafael Delon, da União Brasil, tiveram 1% cada um. Outros candidatos somaram 2%. O percentual de votos nulos ou em branco foi de 13% e 45% dos entrevistados afirmaram não saber ou não responderam. Isso, lembrando, foi o questionário, quando o pesquisador pergunta, na lembrança, em quem você votaria para prefeito de Caruaru. E aí o primeiro nome vem à cabeça, da pessoa. No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos foram apresentados, aí Rodrigo Pinheiro, ele aparece muito à frente dos demais possíveis candidatos. Ele amplia a vantagem, alcançando aí 41% das intenções de voto, do eleitorado de Caruaru. Já Zé Queiroz registrou 15%, enquanto Tony Gel e delegado Lessa obtiveram 9% cada. Fernando Rodolfo, que vive aí criticando, o atual prefeito de Caruaru e colocou o nome na disputa, ele que é do PL, e Rafael Delon, do União Brasil, teriam 2% e 3% respectivamente. O percentual de votos brancos, nulos, é de 8% e 14% dos entrevistados afirmaram que não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, aí é que está o grande X da questão, Laís e Rodrigo. Rodrigo Pinheiro, ele teria 51% das sessões de votos, seguido por Zé Queiroz com 19%, Tony Gel e delegado Lessa, Rafael Delon e Fernando Rodolfo obtiveram 12, 12, 4 e 2. Então, nessa história aí, o prefeito Rodrigo Pinheiro venceria a eleição já no primeiro turno. Claro, falta muito ainda, mas é uma vantagem considerável aí, até porque a oposição, faz praticamente aí 15 dias que vem criticando, sem parar o prefeito Rodrigo Pinheiro desde acabar o São João. Então, mostrando aí que mesmo, com as críticas, de Fernando Rodolfo, de Zé Queiroz, de alguns pré-candidatos a vereadores, como é o caso do Armandinho, da Flor do Lacaru, que vem subindo o tom contra o prefeito, pouco vem adiantando, e a população de Caruaru, pelo menos nessa pesquisa aqui, e em outras que foram divulgadas, vem dando uma vantagem grande a Rodrigo Pinheiro. Em cenário de segundo turno, a vantagem segue a mesma. Se o candidato fosse Zé Queiroz, Rodrigo Pinheiro teria 51% das sessões de voto,
contra 21% do ex-prefeito de Caruaru. Os votos brancos e nulos, né, somaram 12%, enquanto 16% dos eleitores se declararam indecisos. Em votos válidos, nesse cenário, contra Zé Queiroz, Rodrigo Pinheiro teria 71% contra 29% do ex-deputado. Além das intenções de voto, a pesquisa também avaliou a gestão de Rodrigo Pinheiro como prefeito, com resultados também expressivos. Rodrigo Pinheiro é aprovado por 80% aí dos entrevistados. Ele obteve um índice de desaprovação de 18%. Apenas 2% não responderam ou não souberam avaliar a gestão de Rodrigo Pinheiro. Esses resultados indicam, né, uma vantagem considerável para Rodrigo Pinheiro na disputa pela Prefeitura de Caruaru. As eleições fossem hoje, ele seria reeleito no primeiro turno, de acordo com essa pesquisa. No entanto, é importante ressaltar que a campanha eleitoral está em andamento. E os números, né, a verdade nem começou, né? E os números podem sofrer alterações à medida que os postulantes, né, forem se apresentando. Mas, de fato, né, são números aí para animar, né, os que apostam na reeleição de Rodrigo Pinheiro e números para mostrar que a estratégia da oposição, na minha avaliação, ela segue equivocada. Primeiro, não é um discurso uníssono, né, não é um discurso que é unido, não é o mesmo discurso por todos, e é muita pancadaria em assuntos, né, que outro dia até um assessor de Fernando Rodolfo não entendeu, como essas críticas que foram feitas ao São João, por exemplo. A população de Caruaru não gosta, né? Mesmo ele argumentando, né, quais são as críticas e a pontualidade, mas é muito complicado você criticar o São João, né? Então, os dois principais adversários de Rodrigo Pinheiro hoje, que seriam Fernando Rodolfo e Zé Queiroz, estão pontuando muito abaixo, né? E os demais nomes, né, que aparecem, por exemplo, Tony Gel não deve ser mais candidato, né? Ele é colocado sempre pelo recall, né? E o delegado Eric Lessa, né, que já disse várias vezes em situações que não pretende mais disputar a eleição para prefeito de Caruaru, ele que já foi derrotado 2 vezes, né, perdendo as 2 eleições, inclusive, para a atual governadora Raquel Lira. Eu também, viu, Laís Rodrigo, fiz uma sondagem, né, com o pessoal do Palácio para saber como é que eles avaliam essas movimentações de Caruaru, né, de Rodrigo Pinheiro, né, da oposição e tal. E a resposta que eu obtive foi que, né, o Palácio não está preocupado ainda com essa questão e não está analisando não, porque a pergunta que eu fiz para assessores de Raquel e pessoas próximas a Raquel foi devido a ele chamar para o governo, né, o ex-vereador Marcelo Gomes, que é do PSB, o PSB que é o principal partido de oposição à governadora Raquel Lira, ele também avaliando proximidades com Gilberto e Dória, né, com algumas pessoas do PT, mas o pessoal disse que não é hora de avaliar esse cenário e ver com naturalidade, com tranquilidade, já que o prefeito está ampliando a base dele e em nenhum momento ele se coloca, né, indisposto aí, por exemplo, com a governadora Raquel Lira. Então o pessoal vê com certa tranquilidade essa movimentação que acontece aí nos bastidores do poder, que acontece nos bastidores da política local. Então essa pesquisa, ela vem dar certa tranquilidade, né? O prefeito que terminou um São João muito bem avaliado pelos caruaruenses, né, e também pelos visitantes, apesar das questões pontuais que, inclusive, o próprio governo reconheceu, né, o próprio prefeito Rodrigo Pinheiro disse na prestação de contas do São João que existiam situações pontuais, apesar do modelo do São João ser consolidado, mas que existiam situações pontuais. Acho que todo mundo, né, viu a logística do Pátio do Forró que precisa ser melhorada no que diz respeito principalmente aos camarotes da imprensa e ao acesso às autoridades, mas talvez uma diminuição do camarote particular dentro do São João, mas outras situações, né, e de grade também, né, de trazer mais atrações regionais para o Pátio do Forró, né, já que esse ano o sertanejo e o piseiro praticamente tomaram conta. Enfim, acho que essas questões pontuais vão ser revistas, mas o fato é que essa pesquisa mostra, né, um cenário muito favorável ao Rodrigo Pinheiro, inclusive até para ele dizer quem é o vice que ele quer, né, porque muita gente especula esse possível, né, rompimento entre ele e a governadora Raquel, né, mas nenhum dos dois vai querer isso. Já expliquei aqui várias vezes porque isso seria ruim para os dois, né? E muita gente diz, mas Raquel vai indicar o vice. Olha, do jeito que Rodrigo Pinheiro vem mantendo esses bons índices de aprovação do governo dele
em várias pesquisas que estão divulgadas, ele tendo aí 80% da aprovação da população e cenários em que ele venceria no primeiro turno, eu não sei se ele vai querer que o vice seja indicado, não. Talvez numa composição, né, com um partido ou outro, mas nesse cenário que ele está aí, de uma situação tão favorável, ele mesmo pode chegar e simplesmente reunir o grupo que quer e dizer, olha, meu vice ou minha vice, esse aqui ou essa aqui, e vamos trabalhar em cima disso. Então, o Laís Rodrigo, uma pesquisa que mostra aí um cenário favorável ao Rodrigo Pinheiro, e ele está hoje voando em céu de brigadeiro, como a gente diz na política, né? E você vê que ele não tem declarado apoio, por exemplo, a nenhuma situação federal. Ele busca apoios ao governo Lula, mas também ele não descarta, né, o apoio dos bolsonaristas, lembrando a estratégia que Raquel Lira adotou na campanha e deu certo. Então o Rodrigo vai aí, né, nadando de braçadas na busca pela reeleição, e a oposição vai ter que pensar muito bem, primeiro, quem são os candidatos, e segundo, talvez mudar o tom da estratégia, porque até agora não funciona e o prefeito de Caruaru segue aí com ampla vantagem no que diz respeito, né, a pesquisas que estão sendo divulgadas. Lembrando que ainda falta muito tempo, mas é um cenário confortável para o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. Olha, lembrando que a gente segue com Manhã Cidade, né? Daqui a pouco, hoje, né, não estaremos na bancada aí, Renata, por um compromisso no Recife, mas às 10 horas o professor Marco Aurélio participa aí, né, do momento da política, analisando os cenários, e às 11 horas ele chega no Momento Cidade Entrevista, né, para bater um papo aí hoje, né, com o Ney Lima, né, do Radar Agreste, e vão entrevistar o polêmico vereador Carlinhos da Coab, que é da base governista de Fábio Aragão, e eles vão bater um papo. Valeu, galera, um abraço. Eu volto amanhã às 7 da manhã aqui no Jornal da Cidade para a gente tomar esse cafezinho e, claro, falar de política. O cafezinho